Você já percebeu aquele frio na espinha quando alguém parece estar sempre no controle da situação, manipulando cada palavra, cada gesto, sem que você consiga identificar o motivo? Talvez você tenha se perguntado: por que sempre que estou perto dessa pessoa me sinto confuso, exausto ou até culpado, sem entender o porquê? Hoje vamos mergulhar fundo em um comportamento que destrói relacionamentos silenciosamente e corrói a autoestima de quem está próximo. O comportamento de pessoas narcisistas. Vamos analisar como eles agem, quase como se existisse um manual secreto que ninguém contou a você. E como você pode reconhecer esses sinais antes que eles te afetem emocionalmente. Imagine estar em um jantar, uma reunião ou até mesmo numa conversa casual e sentir que cada elogio seu é desviado, cada conquista sua é minimizada, ou, pior ainda, que sua própria percepção da realidade é questionada. Parece familiar? Essas situações, que podem parecer pequenas, acumulam um efeito devastador ao longo do tempo. Mas não se preocupe. Neste vídeo, você vai descobrir padrões claros, atitudes que eles repetem sem nem perceber e estratégias práticas para se proteger, recuperar seu equilíbrio emocional e até mesmo entender o que motiva esse comportamento, sem cair em armadilhas emocionais. Então, se você já sentiu aquela exaustão emocional inexplicável, aquela sensação de que está sempre pisando em ovos, ou percebeu que suas amizades, relacionamentos e até familiares têm sido afetados por alguém que parece não se importar com seus sentimentos, fique comigo até o fim. Cada insight que vamos revelar aqui vai abrir seus olhos para uma realidade que muitos ignoram e vai te dar ferramentas para lidar com esses padrões de forma racional e firme, porque entender o comportamento humano é mais do que curiosidade, é proteção, é liberdade e, acima de tudo, é poder escolher quem realmente merece fazer parte da sua vida. Você já conversou com alguém e saiu se sentindo esgotado, confuso, como se tivesse perdido uma parte de si mesmo sem perceber? Aquele tipo de conversa que começa leve, cheia de risadas, e termina com você se perguntando se falou ou fez algo errado. Mesmo sem ter percebido nenhuma crítica direta, é como olhar para um espelho que nunca reflete você, só a imagem que a outra pessoa quer ver. Talvez seja no trabalho, numa reunião, ou até mesmo em jantares com amigos, e você sente que está sempre tentando adivinhar o que pode agradar, como se estivesse andando em cima de ovos finíssimos. E o mais estranho, quando tenta se colocar, dizer algo sobre você, essa pessoa encontra uma forma sutil de desviar, minimizar ou transformar seu ponto de vista em algo que beneficia só ela. É como se existisse um radar silencioso que detecta exatamente onde você é mais frágil e usa isso sem nem perceber, só porque sabe que consegue. A realidade é que esses padrões aparecem de formas quase imperceptíveis, elogios que parecem sinceros, mas carregam uma pequena tensão, comentários que parecem neutros, mas deixam você questionando suas escolhas, ou aquela sensação de que, não importa o quanto você tente, nunca é suficiente. Você lembra de algum momento em que tentou se impor, e em poucos segundos se viu recuando, desculpando-se, ou até duvidando de si mesmo? É exatamente aí que o efeito invisível começa a agir. É silencioso, quase imperceptível, mas devastador. Seu próprio reflexo emocional é distorcido, e o mais cruel é que você nem percebe que está sendo conduzido por um padrão repetitivo, como uma coreografia invisível. E não é só sobre relações românticas ou amizades complicadas. É no trabalho, na família, até naqueles grupos sociais onde você deveria se sentir confortável. Um colega que sempre transforma cada ideia sua em algo menor. Um amigo que sutilmente critica suas decisões enquanto parece te ajudar. Um familiar que reconta histórias da sua vida de forma a te colocar em dúvida sobre suas escolhas. Tudo isso gera pequenas rachaduras que, com o tempo, se transformam em um cansaço emocional que você nem consegue nomear. E ao perceber isso, algo muda dentro da gente. Começamos a questionar se nosso jeito de ser, nossa maneira de sentir ou agir é válida. Mas existe um padrão, existe um jeito de reconhecer esses sinais?
antes que eles corroam seu senso de identidade. E entender isso não é apenas interessante, é essencial para se proteger emocionalmente, sem perder a empatia e o contato humano que ainda quer manter. O mais impressionante é como, quando você entende o padrão, começa a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Uma risada que corta seu argumento, um elogio que mais pesa do que levanta, olhares que parecem medir cada palavra sua. E isso abre os olhos para algo maior. Você percebe que não está ficando paranoico, nem exagerando. Você está começando a ler as intenções reais por trás de comportamentos que até então pareciam normais. E quando se começa a enxergar essas sutilezas, todo o jogo muda. Cada interação, cada gesto que antes te deixava esgotado, agora se torna um ponto de análise, uma forma de entender melhor as intenções humanas ao seu redor, abrindo espaço para decidir quem realmente merece atenção, energia e confiança. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem mexer com você sem dizer nada direto? É aquela energia no ar que parece te puxar para um jogo que você nem sabia que estava participando. Talvez seja um amigo que, com um simples sorriso, te faz sentir culpado por não concordar, ou um colega que transforma cada conquista sua em algo que parece menor, mesmo sem levantar a voz. E você fica ali, tentando entender o que aconteceu. Replay mental rolando na sua cabeça, revisitando cada palavra, cada gesto, tentando achar onde errou. É como se eles tivessem uma habilidade invisível de manipular o ambiente emocional, fazendo você questionar a si mesmo, antes mesmo de perceber que está sendo conduzido. É silencioso, quase imperceptível, mas a sensação de cansaço emocional é real, pesada, como se carregasse um peso que não deveria ser seu. O interessante é que isso acontece de forma quase automática. A pessoa não precisa fazer nada dramático, um elogio ambíguo, uma frase sutilmente sarcástica, um olhar que pesa mais do que qualquer palavra menos. E você já está imerso no ciclo de dúvida e insegurança. Talvez você até perceba que está cansado de procurar validação, mas ainda assim se pega revisitando conversas antigas, tentando decifrar sinais que muitas vezes nem existem. E é aí que o padrão revela sua força. Ele se alimenta do seu cuidado, da sua atenção e principalmente da sua empatia. Quanto mais você se importa, mais forte ele se torna. É quase como se cada gesto seu fosse analisado e utilizado sem que você perceba. E a cada interação você sente aquela frustração silenciosa, aquela sensação de que nunca é suficiente. E o mais cruel, essa manipulação invisível se infiltra nos detalhes mais cotidianos da sua vida. Um jantar em família, onde você tenta expressar uma opinião e recebe uma resposta que transforma seu argumento em algo duvidoso. Uma conversa com um amigo, que parece ajudar, mas deixa você questionando seu próprio julgamento. Ou até mesmo no trabalho, quando ideias suas são recontadas, moldadas e apresentadas de forma que parecem menos valiosas do que realmente são. São microagressões emocionais que se acumulam, minando confiança e paciência. E mesmo que você saiba racionalmente que não está errado, o peso emocional faz você hesitar, duvidar e muitas vezes recuar. É um ciclo invisível que exige atenção, não para alimentar a raiva, mas para aprender a reconhecer os padrões, perceber como eles se manifestam em pequenas interações diárias e, aos poucos, recuperar seu senso de autonomia emocional, sem perder a humanidade e a conexão que ainda deseja ter com o mundo à sua volta. E então chega aquele momento em que você percebe que está preso em um ciclo que nunca parece ter fim. Talvez tenha sido aquela conversa que você revisitou dezenas de vezes na cabeça, tentando entender onde errou, ou aquela sensação estranha de que precisa medir cada palavra para não gerar conflito. O mais cruel é que você continua tentando se conectar, buscando aprovação, querendo acreditar que se fizer tudo certo, finalmente será reconhecido. Mas cada interação parece reforçar a mesma sensação: cansaço, dúvida e uma pitada de frustração silenciosa que vai se acumulando. É um padrão quase hipnótico, como se você estivesse numa corda bamba emocional, equilibrando expectativas externas
e sua própria necessidade de se sentir válido. E quanto mais você tenta racionalizar, mais confuso se sente, porque esses comportamentos são projetados para parecer naturais, para que você duvide de sua própria percepção. O efeito desse ciclo é sutil, mas profundo. Você começa a notar que suas próprias memórias se misturam com a narrativa da outra pessoa, que sua confiança vacila diante de críticas que parecem pequenas, mas que pesam como pedras na mochila que você carrega diariamente. Talvez seja aquele amigo que sempre esquece suas conquistas, ou a pessoa que está sempre no centro das atenções, desviando cada elogio que deveria ser seu. Até o jeito que você fala, gesticula ou reage é analisado, medido e às vezes até usado contra você em conversas futuras, de forma tão discreta que quase parece coincidência. É como se existisse uma ciência invisível da manipulação emocional, estudando suas reações e ajustando o comportamento da outra pessoa para manter você preso nesse loop silencioso. E o mais impressionante é perceber como isso conecta todos os pequenos detalhes do cotidiano. A sensação de exaustão emocional, os pensamentos repetitivos sobre interações passadas, aquela dúvida constante sobre suas próprias escolhas, tudo se encaixa como peças de um quebra-cabeça que você nunca quis montar. Mas, à medida que você começa a identificar esses padrões, percebe que não se trata de azar ou de exagero da sua parte. É comportamento humano, sistemático e repetitivo, que se manifesta de forma quase invisível. Cada olhar, cada frase ambígua, cada pequeno gesto passa a ter sentido, e você começa a enxergar o jogo por trás das máscaras. E é nesse momento que uma coisa muda completamente. Você não precisa se libertar da outra pessoa, menos precisa entender o padrão, perceber o ciclo, e então decidir com consciência onde colocar sua energia emocional, abrindo espaço para relações que realmente valem a pena, sem perder a empatia ou a humanidade que te define. E no fim, depois de perceber cada gesto, cada palavra carregada de intenção, e cada padrão invisível que te sugava sem que você percebesse, sobre uma verdade simples, mas poderosa. Você não precisa carregar o peso da manipulação emocional alheia. Não é sobre mudar quem você é ou controlar os outros, mas sobre enxergar a realidade com clareza. Reconhecer os sinais antes que eles corroam sua confiança e aprender a proteger seu espaço emocional, sem culpa. Cada vez que você entende o padrão, recupera um pedaço de si mesmo que parecia perdido. E cada pedaço recuperado fortalece sua liberdade de escolha. Lembre-se, perceber esses ciclos é como acender uma luz no escuro. Você finalmente vê os contornos do que antes parecia confuso. E essa luz não apenas te protege, mas também te dá poder para decidir com quem realmente vale a pena compartilhar seu tempo, sua energia e sua vida. Porque no final, a maior vitória não é confrontar o comportamento do outro, e sim manter sua própria integridade, sua paz e seu senso de valor intactos, mesmo quando o mundo insiste em tentar te convencer do contrário. E é nesse espaço que você encontra liberdade, força e a verdadeira autonomia emocional. Se você se identificou com esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre comportamento humano e psicologia do dia a dia. Quero saber de você. Qual desses padrões você já percebeu em alguém próximo ou até em si mesmo? Comente aqui embaixo. Compartilhe sua experiência e me conte qual tema você quer que eu explore nos próximos vídeos. E, se você quer continuar mergulhando nesse assunto, clica aqui no vídeo recomendado ao lado. E não deixe de conferir nossa playlist completa sobre comportamento humano, cheia de insights e estratégias para entender melhor suas relações e a si mesmo. Cada vídeo é um passo a mais para enxergar além das máscaras e fortalecer sua liberdade emocional.